Schukruti, ich bin Hanna und willkommen zur ersten Stunde. Hier lernst du die Schrittfolge, um nur in 6 Monaten Deutsch zu sprechen. Seja muito bem-vindo! Meu chucrute lindo, eu estou muito feliz que você está aqui para a primeira aula da imersão do Alemão com Hanna. Então, durante a imersão do Alemão com Hanna, você vai aprender o passo a passo mais rápido e mais fácil para você sair do zero rumo à fluência em só 6 meses. Eu estou muito animada. Então, você também está animado, chucrute? Então, chucrute, qual é o seu desafio, tá? O seu desafio é, assistir todas as aulas, tá, da imersão. E você já imprimiu o seu e-book da primeira aula, tá? Veja aqui, a gente preparou um e-book muito legal para você, tá? Ó, veja, muitas páginas, muitos exercícios. O seu desafio é, ou você imprime ou você baixa o e-book, tá bom? Você precisa assistir todas as aulas, fazer os exercícios, acompanhar, né? Tem exercícios aqui, tem explicações, tá? Por exemplo, aqui você vai aprender os 4 tipos durante essa aula. Você vai aprender a falar, tá? Então, você vai pegar a sua caneta, o seu lápis, as suas coresinhas e você vai começar a acompanhar a aula junto com o seu livro, tá? E aí, você se compromete e o meu desafio como professora, tá? Eu tô aqui para te provar que você vai conseguir falar alemão usando o melhor método, que é o método Wie ein Kind, né? Você é a prova viva que o método Wie ein Kind funciona porque você aprendeu português através dele, né? E eu te prometo que eu vou dar os meus 110%, tá? Eu vou lhe dar tudo que eu tenho e um pouquinho mais para que essa semana seja inesquecível para você, que seja o início de uma nova vida para você. Mas eu sozinha não faço milagres, tá? Você também precisa dar os seus 110%. Você precisa se comprometer, ok? Então, eu quero que você pegue o seu livrinho e na primeira página eu quero que você complete a frase, tá bom? Fluente é o iniciante que nunca desistiu. Esse é o lema, tá bom? Fluente é o iniciante que nunca desistiu. É isso que a gente vive aqui no Alemão com Hanna, tá? Então você tem que se comprometer com o seu sonho, tá? Porque eu vou lhe dar 110%, mas você também precisa dar 110% para você realizar o seu sonho. Então eu quero que você escreva aqui para mim agora, tá? Eu estou comprometido, coloca aqui hashtag 110%, tá? Para você fazer esse comprometimento com você mesmo, ok? Então, chucrute, você precisa se comprometer com o seu sonho, porque eu vou dar os 110%, mas você também precisa dar os seus 110% para você, né, dar o seu melhor para você realizar o seu sonho. E então aqui, ó, bist du dabei? Você tá comigo, você realmente tá comprometido? Coloque aqui no seu caderninho e coloque aqui no chat. Eu só quero ver aqui agora 110%, 110%, hashtag 110%, porque você escrever e você falar, fale agora em casa, eu estou 110% comprometido, comprometida, ok? Você precisa afirmar isso e dar o seu melhor essa semana, ok? Eu prometo que se você seguir o passo a passo que eu vou te mostrar aqui nesse evento, você vai falar alemão de uma maneira muito fácil, muito eficiente e muito divertida. Eu lhe garanto isso. Então agora tem alguns recados importantes. Primeira coisa, a gente tá aqui no YouTube, então já dê um joinha, dê um like aí, se inscreva no canal, compartilhe essa aula também com quem você acha que queira aprender a falar alemão. É importante a gente aprender junto, então já vá avisar seus amigos, tá? Pegue seu fone de ouvido, fique num lugar silencioso. Se você ainda não imprimiu o material e quer imprimir, imprima rapidinho, se não, baixe no computador. O ideal seria você assistir, né, numa tela grande, então vá talvez
para televisão ou assista no computador, tá? Se inscreva também, né, aqui no canal, não sei se eu já falei isso, mas vale de novo, se inscreva aqui no canal. E se você tiver qualquer dúvida, tá? No e-book também a gente tem um códigozinho que você consegue baixar o material, você consegue já fixar as outras aulas, você já consegue baixar todos os outros materiais, os áudios, fazer o quiz lá. Então tem uma página toda com todas as informações especialmente para você. E já se inscreva também no grupo de WhatsApp, que é lá onde você vai receber todas as informações importantes desse evento aqui, ok? Então deixa eu te falar outra coisa muito legal, que na verdade, eu tô muito empolgada. Deixa eu até pegar meu óculos de novo, me dá aí. Deixa eu pegar meu óculos, para eu lhe dar essa notícia, tá? No domingo, a gente vai ter um sorteio, tá? Então você vai concorrer a uma vaga do programa Alemão com Hannah, que sai do 0 até o nível B2, para você tá fluentemente aí no alemão, tá? Você vai ter 2 anos de acesso, você vai ter todo o material, você vai participar do grupo de WhatsApp, você vai receber os resumos, você vai receber as correções, em tudo que você merece ter, você vai ter. Mas como é que você vai receber essa vaga, né? Você vai ser sorteado, mas como? Você precisa assistir todas essas aulas, você precisa fazer todos os quizzes. O que é o quiz? O quiz é um exercíciozinho no final da aula que você recebe para você fazer, para eu testar se você aprendeu tudo, né? E aí você vai responder o quiz, toda aula tem um quiz. E a gente também tem um elemento surpresa muito legal que eu ainda vou divulgar durante a semana, então você precisa ficar ligadinha aqui nas aulas para você saber qual é o elemento surpresa que você precisa entregar, porque no domingo, já anote na sua agenda, no domingo às 18 horas, horário de Brasília, ao vivo, a gente vai ter um sorteio e aí você vai saber se você, vai ser a pessoa que vai receber aí a vaga gratuita do programa Alemão com Hannah. Então, Chucrute, para você me conhecer melhor, quem é que sou eu? Ich heiße Johanna Faller und komme aus Deutschland. Ich bin in Hannover geboren, das ist im Norden von Deutschland und dort bin ich aufgewachsen. Heutzutage bin ich Deutschlehrerin und ich habe mehr als 3000 Schülern auf eine einfache Art und Weise Deutsch spielerisch beigebracht. E por que eu falo que você aqui no Alemão com Hannah, você aprende o alemão de uma forma mais rápida e simples, tá? Porque o Alemão com Hannah, ele respeita a forma que você aprende, tá? Cada pessoa aprende, absorve, tá? O conteúdo que você aprende de uma forma diferente, tá? E não existe um jeito certo, não existe, esse meu jeito é o certo e o seu jeito é o errado. Não. As pessoas, todas elas aprendem de uma forma diferente. E o método que eu criei, o método Wie ein Kind, ele engloba todas as formas como as pessoas aprendem. Então, independente como você aprende, o método aqui no Alemão com Hannah vai facilitar esse aprendizado para você. E por isso, aprender alemão comigo torna o processo, a jornada muito mais simples e principalmente rápida, porque eu sei que muitos de vocês aí já estão morando no exterior e precisam aprender a falar para melhorar aí o alemão, para se comunicar, para trabalhar. Muitos de vocês querem se mudar para a Alemanha, então eu sei que vocês têm aí uma certa pressão, né? Vocês precisam chegar logo aí no objetivo de vocês de falar alemão fluentemente. Então, você está aqui no lugar certo, ok? E aqui no Alemão com Hannah você aprende como uma criança e por isso que o método se chama método Wie ein Kind, ok? Repita em casa, Wie ein Kind, que é a seguinte coisa, tá? Você no português, você aprendeu, né? Como qualquer criança, né? Os pais conversando com você, você repetindo, falando ma, e aí você fala mamãe, papai, e aí você começa a falar palavras, você começa a montar frases, tá?
é o processo normal de uma criança. E exatamente esse processo que você já passou, e você é a prova viva que esse método ele funciona, porque você está hoje em dia falando fluentemente português, então deu certo em você e vai dar certo uma segunda vez aplicado no alemão, tá bom? E os pilares do método Wie ein Kind, né? Como uma criança, wie ein Kind, como uma criança, né? Os pilares se conectam de forma simples para que você possa aprender de uma forma rápida e entender o que as pessoas falam, ser compreendido, né? E aí você consegue ter uma vida tranquila, tá? E o alemão, ele parece difícil para quem estuda da forma errada, tá? Eu sei que muitos de vocês já estão morando na Alemanha, talvez você tá aqui, né, assistindo de Hamburgo, de Berlim, de Munique. Ai, que inveja de você, né? Cidades maravilhosas. Mas muitas pessoas, tá, estudaram alemão do jeito tradicional, que é um jeito antigo. E aí meio que se traumatizaram e hoje em dia acham que a língua é difícil. E muitas pessoas acham que a língua é difícil. E se você perguntar, elas nunca nem estudaram alemão. E porque muitas pessoas, é uma opinião assim, global, alemão é muito difícil. Tá, você já estudou? Ou você só tá repetindo o que outras pessoas estão te falando? Então, muito cuidado ao repetir essa coisa. Ai, alemão é muito difícil. Cara, não é. Chucrute, eu lhe garanto, tem uma lógica muito simples por trás do idioma. E uma vez que você hackeou essa lógica por trás do idioma, você vai conseguir aprender a falar e a entender as pessoas muito mais fácil. Você vai conseguir absorver, memorizar o vocabulário, expandir o seu vocabulário, e isso de uma forma muito simples, muito descontraída, tá? E depois dessa semana você já vai entender muita coisa no alemão e você já vai estar falando um pouquinho de alemão. Eu lhe garanto isso, ok? E aí eu me deparo muito, tá, com alunos meus, né, do programa Alemão com Hannah, que chegam assim para mim e falam assim: Hannah, eu tô ansioso, sabe por quê? Porque eu tenho um monte de coisas para estudar, né? Eu não sei por onde começar. E parece que você está enfrentando assim, olhando para uma montanha, que por sinal aqui o Castelo Neuschwanstein ficou numa montanha bem bonita, com uma vista maravilhosa, tá perto de Munique, vocês precisam ir para lá conhecer, tá? E aí você olha para essa montanha, você imagina, né, a montanha do Mount Everest, né, olhando assim, caramba, eu preciso escalar aí esses quase, eu acho que são 8.000 metros, alguma coisa assim, né, 7, 8.000. E você precisa escalar essa montanha gigantesca e você só tá olhando pro topo. Eu preciso falar alemão fluentemente. E aí, o que acontece, né? Como você quer chegar nessa fluência, nesse topo aí, você fica sobrecarregado e não sabe por onde começar, porque é um monte de coisas e isso te traz uma ansiedade, você fica desesperado, tá? Você acha que nunca vai ser possível alcançar, mas eu lhe digo, você precisa começar com o primeiro passo, falando um hallo, um oi. Aprenda primeiro um oi. E aí, tá? Você vai começar um passo atrás do outro, tá? E aí, estudando de uma forma correta, de uma forma milagrosa, você muda o jeito de estudar, porque aqui nessa semana você vai aprender como estudar de uma forma correta. E aí, você vai começar a ter outro tipo de sensação. Aquela sensação de que você aprendeu alguma coisa, porque nessa semana aqui você vai aprender a pronúncia, você vai ter exercícios, você vai ver que com pouco esforço, com pouco investimento de tempo, estudando de uma forma diferente, você vai ter uma sensação boa de ai meu Deus! Eu tô conseguindo e é muito legal, né, de ter esse orgulho. Eu sempre falo para os meus alunos, sucesso é você fazer o óbvio todos os dias. O óbvio é você estudar um pouquinho a cada dia. E aí você vai ter pequenos momentos de sucesso e esses pequenos momentos vão fundamentar uma base incrível
de autoconfiança. E aí, ó, você vai, porque isso vai lhe trazer impulso e vai fazer você andar. E é exatamente, né, essa sensação de eu tô tendo sucesso, eu tô tendo, né, aprendizado, né? É exatamente o que eu quero fazer com você durante a nossa semana da imersão do Alemão com Hannah, né? E ainda nessa aula aqui hoje, você vai sentir essa sensação de vitória, porque eu vou passar, tá, um quiz para você responder e você vai ver que você aprendeu muita coisa. E eu tenho nenhuma dúvida que você vai arrasar respondendo o quizzinho, porque você tá 110% comprometido. Então eu quero que você comente aqui agora, escreva aí, hashtag 110% para eu ver que você realmente está comprometido, ok? E Chucrute, deixa eu te dizer, falar alemão não é o fim, tá? Ele é o meio para você alcançar o seu sonho de viajar, o seu sonho de se conectar com a história familiar que você tem, o seu sonho de morar na Alemanha, o seu sonho de conseguir falar com os seus sogros, né? Amigos numa mesa de bar, enfim, alguma coisa assim, tá? Se comunicar com seu parceiro, sua parceira e tudo mais, sem usar, né, o Google Tradutor. E quando você tem essa propriedade de você falar alemão, você descobre que você reconquista, você recupera quem você realmente é. E essa sensação é muito boa. De eu sou 100% eu morando na Alemanha. Eu consigo dizer minha opinião, eu consigo conversar com pessoas, eu consigo mostrar quem eu sou, eu consigo ser engraçado, eu consigo contar uma piada, eu consigo discutir, dizer, né, o que eu tô achando. Você pode dizer, não, eu não concordo, concordo e tudo mais. É você ser você. É isso que você consegue. E veja o que a minha aluna conseguiu em pouquíssimo tempo, em 6 meses, o que ela conquistou falando alemão e como é que a vida dela mudou completamente. Ich heiße Jussi, eu sou de Aracaju, Sergipe, e eu comecei a estudar em janeiro, fevereiro, mais ou menos. Minha irmã mora na Alemanha há 15 anos, com meu sobrinho. Quando eu fiz, ela, meu Deus! Porque ela sabe exatamente quais são as dificuldades para o português. A maior dificuldade é você ter esse estímulo. A Hannah, ela estimula muito. Ela tem um carisma bem brasileiro, assim, sabe? Então você vê que, assim, ela não é uma professora que está apenas vendendo o curso e querendo ganhar dinheiro. Ela realmente quer que a gente aprenda o idioma, ela realmente quer que a gente tenha prazer nesse aprendizado. E ela tem essa didática, ela realmente demonstra que quer que a gente fique bem com o alemão, que a gente faça as pazes com o alemão. Com certeza é possível aprender alemão com o método da Hannah, com o material que é disponibilizado, com os aplicativos, né, como apoio, suporte, revisão. Inclusive, minha irmã fez uma brincadeira ontem comigo em alemão, e aí eu respondi em alemão também. Aí ela fez, mas você pegou a piada? Porque ela falou como o mestre Oda, ela inverteu a ordem da sentença. Aí eu peguei e coloquei o mestre Oda falando. Aí ela, ai, meu orgulho, eu me senti. Tenho certeza de que eu vou aprender, não tenho dúvida nenhuma. Eu já estou aprendendo. Eu tenho a comparação de quando eu comecei para agora, a evolução é muito clara. Então, é muito bom, assim, tá falando e tá sendo entendida, compreendida. Então, você viu que é 100% possível. Qualquer pessoa sem nenhum dom especial, né? Uma pessoa comum, com agenda normal, aprender a falar alemão, tá? Du hast gesehen, dass es nicht drauf ankommt, wie alt du bist oder ob das Deutschlernen deiner Meinung nach schwierig ist. Es geht darum, die richtige Methode zu haben. Ein Lehrer, der dich motiviert und an die Hand nimmt. Dadurch wirst du Selbstvertrauen aufbauen, weil du sichtbare Fortschritte machst. Und wenn man auf die richtige Art und Weise lernt, kann man mit Leichtigkeit fließend Deutsch sprechen und hat dabei noch wirklich Spaß.
Eine neue Sprache zu sprechen hat nichts mit Talent zu tun, sondern mit Fleiß. Es ist eine Fähigkeit, die du mit meiner Hilfe noch heute entwickeln kannst. Então eu repito, ok? Não é dom. Existem técnicas para você aprender a falar alemão e o método Alemão com Hannah, ele vai te mostrar que é possível. Não importa se você mora no Brasil ou se você mora na Alemanha. Se você tem 15 anos como a minha aluna Laura ou 75 anos como Sandrinha ou se você tem TDAH ou dislexia. Eu tenho alunos de todos os tipos e todas as idades, tá? Com TDAH, com dislexia e todos eles estão aprendendo, tá? Você consegue aprender a falar alemão, basta apenas se comprometer e ter o método certo. Então, eu quero que você coloque aqui: fluente é o iniciante que nunca desistiu, tá? Essa frase eu anotei também no livrinho para vocês, então eu quero que você anota novamente. Fluente é o iniciante que nunca desistiu. É muito simples. É só você nunca desistir. Eu sempre brinco com os meus alunos que no Alemão com Hannah a gente não desiste, a gente segue, ok? Isso é fundamental. Bem, mas deixa eu te dizer o que você vai aprender aqui nessa aula de hoje e nas próximas aulas, ok? Então, você vai aprender a se apresentar, tá? Você vai entender quais são os 4 pilares do método e a importância de saber os pronomes formais na hora de se comunicar com os nativos. Na aula 2, eu vou te mostrar o passo a passo para a fluência no alemão. Literalmente, você vai passar por um mapa da jornada. Na aula 3, você vai receber a chave para destravar o alemão e entender de perto o método do Alemão com Hannah. E na aula 4, a gente vai entrar no desafio para conversar alemão sem medo. Então você vai estar, destravando aí o seu medo de falar alemão. E na aula 5 você vai ter a recompensa final, muito legal. E lembre-se que a gente vai ter o sorteio, ok? Então você precisa estar presente ao vivo na aula 5 para você ser a pessoa sorteada a receber aí o curso gratuito, né? Aliás, você receber gratuitamente o acesso de 2 anos para você receber, tá? O acesso de 2 anos para o programa Alemão com Hannah, ok? E aí, na segunda-feira, a gente vai ter a abertura da nova turma do programa Alemão com Hannah. Então, já se organiza, tá? Que o seu momento de fazer parte da nossa comunidade de chucrutes do Alemão com Hannah vai chegar na segunda-feira. Mas agora eu quero te contar um pouquinho sobre mim, caso você ainda não me conheça, ok? Então, a minha mãe, como a maioria dos brasileiros, tá? Ela não gosta da língua alemã, tá? Então ela acha que a língua alemã é difícil e ela não gosta de falar. E no passado a minha mãe, ela sofreu bastante por não conseguir se integrar na sociedade, ela não conseguir fazer amigos com facilidade e no dia a dia, o dia a dia dela era muito cansativo, né? Tinha 3 filhos pequenos e ela resolvia tudo só, tá? Porque o meu pai, ele ficava trabalhando, então era ela com 3 meninos pequenos numa vila minúscula. Então, a falta do alemão avançado, né? Na verdade, eu digo assim, a confiança nela mesmo, né? Dela conseguir falar prejudicou até o relacionamento dela com o meu pai, porque ela não se sentia compreendida e ele achava que ela não estava conseguindo se comunicar porque ela estava entendendo errado as coisas, né? Então, ela se sentia mal compreendida pelas pessoas, queria que ele a defendesse e ele dizia assim, cara, você deve estar entendendo as coisas erradas, porque você não está sabendo falar alemão, né? E aí, encurtando a história, eu me lembro de muitas brigas em casa, tá? E eu mal sabia que anos depois, tá? Eu, por forças e circunstâncias do destino, por um acaso, eu ia descobrir que dentro de mim, tá? Estava guardado uma habilidade de fazer as pessoas gostarem da língua alemã, da cultura alemã, do país. E isso me deixa muito feliz. Então, olhando para trás, né, para o passado, hoje eu sei que se tivesse havido uma Hannah na vida da minha mãe,
talvez os meus pais ainda estivessem casados até hoje. Porque talvez o pilar da separação dos meus pais foi o medo e o distanciamento que a minha mãe tinha do alemão. Porque chegou um momento que ela realmente pegou abuso, bode, né, das pessoas e do país, né? Para vocês terem noção, né, quando eu era pequena, eu era muito branca, eu quase não tinha cabelo, depois eu fui crescendo e eu comecei a ter cachinhos bem branquinhos, e minha mãe dizia que eu era, das três, eu sou a mais nova, né? Ela dizia que eu era a criança que mais dava trabalho, eu era a mais chata, que mais questionava, que mais dizia não. E ela dizia, Hannah, ela me teve com 40 anos, e ela dizia assim, Hannah, eu estava tão cansada e exausta, que eu via você na minha frente e você era a imagem de um alemão. Então ela tinha assim, ela dizia, até hoje ela me pede perdão assim, ela diz assim, Hannah, eu era muito grossa com você, porque eu já estava exausta, eu não aguentava mais, né? Então, porque hoje eu entendo, né, que mais do que minha mãe aprender a língua, né, eu descobri que o mais importante, ou na verdade anda em conjunto, é você não só aprender a língua, mas você envolver com a cultura, com os costumes, você entender por que o alemão ele é diferente, porque o alemão, ao ver, né, na percepção talvez de um brasileiro, de um estrangeiro, o alemão possa parecer frio, ele pode parecer chato, mas na verdade, quando você começa a entender a cultura, ele não é frio nem chato, ele é objetivo e tem um porquê dele ser assim. Não é à toa que a alemã é uma potência mundial, né? Se reergueu depois de duas guerras mundiais, né? A Alemanha estava completamente destruída 2 vezes e conseguiu se reerguer e ser a potência, carregar a Europa e ser um dos países mais ricos do mundo. Então existe uma frase que fala que a sua dor, ela revela a sua missão, né? A sua dor, ela revela a sua missão. E tem uma outra frase que revela que a sua família é o laboratório da sua missão, tá? A sua família, ela te prepara para a vida. Eu tive que passar por tudo isso que eu passei para estar aqui lhe dando essa aula, tá? E eu não consegui, e nunca foi o meu papel salvar o casamento dos meus pais, porque filhos não têm que salvar o casamento dos pais. Mas eu recebi da vida uma oportunidade, tá? Que, para ser muito sincera, a princípio eu recusei, porque eu não achei que eu era digna, eu não achei que eu era boa o suficiente. E eu pensei, eu não posso fazer isso, eu não tenho o direito de fazer isso, né? De ensinar alemão. Mas quanto mais eu tentava me livrar dessa oportunidade, parece que mais Deus me cercava e dizia assim, é você mesmo, Hannah, é você, vá, confie. E eu nunca me achei uma pessoa boa, né, para ensinar outras pessoas. Eu até duvidava da minha capacidade e eu nunca achei que eu tinha jeito para isso. Mas Deus me deu a segurança e me escolheu para ser essa pessoa que está hoje em dia lhe ensinando, né, lhe estendendo a mão, porque eu acredito que a gente precisa ter uma missão na vida. Eu acho que a gente nasce para ajudar outras pessoas, né? E eu tô aqui, então, para lhe ajudar. E hoje eu sei disso, tá? Mas na época eu não sabia. Na época eu só sabia que tinha uma oportunidade profissional de ensinar e eu fui, me joguei. E aí eu achava que era isso e eu entrei, né? E hoje, anos depois, mais de 3.000 alunos depois, eu fui entender que eu fui forjada no fogo para construir histórias. Eu sou contadora de histórias de sucesso, mostrando para você como a língua alemã, a cultura alemã são apaixonantes. Unir o Brasil com a Alemanha, mudar de vida, mudando para a Alemanha. A minha mãe, ela não teve uma Hannah, mas você pode ter. A minha mãe, ela não teve uma professora que, mais do que levar ela para o nível avançado, a fizesse se apaixonar pela língua, pelo país, pelas pessoas, pela cultura,
pela comida, porque o que os meus alunos mais falam para mim hoje é: por causa de você, eu tô apaixonada pelo alemão. Brasileiros apaixonados pela Alemanha, pelo alemão. E eu não sei qual é o seu sonho, Chucrute. Eu não sei nem a sua história, mas uma coisa eu sei. A minha mãe, ela não teve uma Hannah, mas você pode ter. A minha missão é te levar ao avançado. E agora que você já conhece um pouquinho da minha história, tá? É muito mais do que te levar para o nível avançado. Eu vou te mostrar que existe uma história linda para ser vivida por você, unindo o Brasil com a Alemanha, tá? Você vai descobrir que o alemão, ele é muito mais gostoso, muito mais interessante, que existem dezenas de oportunidades que vão se abrir, né? E coisas vão acontecer na sua vida quando você unir o Brasil com a Alemanha, quando o português e o alemão se juntarem. E foi assim que eu vim para cá. E é por isso que eu tô aqui e eu vou para lugar nenhum. Para te levar a viver grandes momentos muito felizes na Alemanha, juntando o seu lado brasileiro com a parte alemã que, quem sabe, já entrou na sua história ou ainda vai entrar. Mas o que eu quero é que você saiba que a minha missão é fazer com que, através do alemão, você viva uma história linda de sucesso. Bem, então agora preste atenção. Cadê? Me dá aí o e-book. Vai lá que a gente pegue o seu e-bookzinho, que a gente vai começar agora a entrar em nossa aula, ok? Tchararã, vamos entrar na aula. Uhul! Então, pega aí, qualquer coisa, vai fazer xixi, pega uma água que agora o papo é sério. Bem, Chucrute, na internet você encontra um monte de informações soltas. Se você é um Chucrute que está se aventurando para estudar só, tá? O que você precisa prestar atenção? Você precisa de um guia, né? De um fio condutor, um passo a passo, para você não se perder, porque tem muita coisa que você precisa estudar na ordem certa, né? Então, cuidado com as informações soltas, porque o que eu vejo que muitas pessoas acabam se perdendo, desistindo, desmotivando, e aí isso não é muito legal, tá? Então, você precisa de um método, você saber o que você precisa estudar, quando você precisa estudar, né? E como. A palavra-chave aqui é como eu devo estudar para nunca mais esquecer. O como, ok? Então, você estudar, né, com informações soltas ou com um método antigo, né, um método tradicional, você acaba perdendo tempo. E eu sei que a sua vida é muito corrida, né? Você deve trabalhar, você tem filhos, você tem uma vida, né, vida social e tudo mais. Então eu sei que você não quer perder tempo, né? Todos nós temos uma vida muito corrida, né? E aí você acaba perdendo tempo porque você não sabe o que estudar. E aí você senta na frente do computador, abre o computador e tem um monte de coisa que você fica assim, cara, o que eu devo estudar agora? Será que isso aqui eu tô estudando certo? E aí você acaba se perdendo, fica desmotivando, porque tem ninguém te corrigindo, tem ninguém vendo se a sua pronúncia tá certa e você perde muito tempo nisso aí, tá? Então não é à toa, tá, que mais de 3.000 pessoas já estudaram comigo com o método Vianken, porque o método é testado e comprovado, ok? Mas, deixa eu te dizer, o como, né, é fundamental para você ter o seu sucesso. Mas outra coisa que é igualmente fundamental, tá? É isso aqui, ó, tá? Warum möchtest du Deutsch sprechen? Warum möchtest du Deutsch sprechen? Então, por que você quer falar alemão? Você precisa ter um porquê muito, muito forte, porque é esse porquê que vai lhe guiar quando você tiver na dúvida, quando você estiver mais motivado, tá? Então é esse nosso primeiro pilar do método Vianken, que eu falo muito, é o nosso mindset, tá? Qual é o motivo? O que lhe motiva
para você dizer assim, cara, eu quero aprender a falar alemão, Hannah. Falar alemão vai mudar a minha vida, né? Porque eu quero morar lá, eu quero ter uma vida integrada, eu quero me sentir bem, eu quero ser eu, né? Então, assim, qual é o seu porquê? Por que você quer aprender a falar alemão? Então, warum möchtest du Deutsch sprechen? Weil ich in Deutschland arbeite, porque eu trabalho na Alemanha. Ou talvez, weil ich in Deutschland wohne, você está morando na Alemanha. Ou, weil ich die Kultur mag, porque você gosta da cultura. Ou, weil ich deutsche Familie habe, tá? Você tem, talvez, família alemã, descendentes, né? Então, seja o motivo que for, por que você quer falar alemão? Bem, no método Wie ein Kind, tá? A gente tem 4 pilares, tá? Eu vou lhe falar rapidamente quais são os 4 pilares, você até pode ver aqui, ó, tá? No e-book, você tem o primeiro pilar é o mindset, o segundo pilar é a expansão de vocabulário, o terceiro pilar é a imersão na língua e o quarto pilar é a pronúncia e a fala, tá? O primeiro pilar é fundamental para você responder essa primeira pergunta. Warum möchtest du Deutsch sprechen? Por que você quer falar alemão, né? Porque é isso que vai te levar à fluência, né? O fluente é o iniciante que nunca desistiu. Então, a pessoa se tornou fluente porque ela tinha um grande porquê. Veja aqui a minha pulseira do alemão com Hannah. Aqui tem aqui uma pergunta que é uma palavra que pergunta assim, warum? Por quê? Tá? Qual é o seu porquê? Para você olhar todo dia, por que eu tenho esse sonho? Por que eu preciso persistir? O que isso vai mudar a minha vida, né? Porque se você desiste no meio do caminho, você não vai realizar o seu sonho. Porque o iniciante que não desistiu é o iniciante que tinha um grande warum, um grande porquê. E aí o alemão, ele é uma ponte para o seu sonho, tá? Então você precisa construir essa ponte no decorrer dessa sua jornada da língua alemã, tá? O alemão não é o destino final, o seu destino final é morar na Alemanha e se comunicar, é ter um emprego melhor, é levar seu filho para a creche talvez, tá? Esse é o seu destino final. A língua vai lhe proporcionar isso. Falar alemão, né, ele vai lhe trazer essa felicidade, porque no fundo, no fundo, no fundo você quer ser feliz. É isso que você quer. Então, né, o seu porquê vai lhe trazer felicidade. E aí o primeiro pilar, né, que também a gente tem um módulo completo dentro do nosso curso para você fazer exercícios de visualização e ter esse sonho muito grande de você anotar o sonho, as suas metas, desenhar e ter um mapa visual, tá? Ele vai te ajudar a persistir e não jogar a toalha quando as coisas ficarem um pouquinho difíceis. Porque, gente, momentos difíceis todo mundo passa, tá? Então aqui, voltando, né? Eu quero que você anote, então, aqui, ó. Bora lá. Qual é, né, o seu porquê? Por quê? Ich möchte Deutsch sprechen, weil, né? Qual é o seu porquê? Porque talvez você quer trabalhar na Alemanha, ou você quer morar, ou você gosta da cultura, ou você tem família. E pode ser que você tenha um outro porquê que seja completamente diferente. Então, anote aqui o seu porquê, ok? Pronto, anotou no seu caderno. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o seu porquê para eu ver e ler os seus comentários e todo mundo ver por que você quer aprender a falar alemão. Então coloque aqui agora nos comentários para eu ler, ok? Então bora, coloque aí. Ok, então eu vou começar a lhe dizer 3 coisas, tá? Que você que está estudando alemão ou que está começando a estudar alemão, você não pode fazer de jeito nenhum. Não pode fazer, não pode fazer. Me dê aí a minha buzina. Onde é que tá a minha buzinazinha? Ah, pronto. Esses 3 erros você não pode cometer, ok? Então, por que você não pode cometer esses 3 erros, tá? O que você não pode fazer de jeito nenhum? É só estudar uma vez por semana, ok? Ai, tem algumas pessoas, tá? Que são assim, crazy, loucos, e aí pegam um final de semana e estuda 5, 6 horas por dia, tá? Num sábado, num domingo.
chucrute, não rola. Tá? Isso não rola. Porque você precisa ter constantemente contato com a língua. Também, né, tá? É o terceiro pilar do Alemão com Hannah, é a imersão. Então você precisa ter todo dia um pouquinho de contato através da escuta, da fala, de um estudo com o alemão, ok? Então, estudar uma vez por semana, esquece, não existe. É melhor você estudar um pouquinho, tá? Nem que seja 15 minutos, do que você não estudar nada e aí no domingo você enfiar o pé e estudar 5 horas por dia, ok? Nesse dia aí, tá? Erro número 2 é você estudar tendo a gramática como foco do seu estudo, ok? É outro grande erro que você tem aí, tá? Então você não pode tratar a gramática como o foco do alemão. Você precisa tratar o segundo pilar, que é a expansão de vocabulário, como o seu pilar fundamental, ok? É o seu pilar central aí, a partir da expansão de vocabulário. Na verdade, não é nem a expansão de vocabulário, porque no método Wie ein Kind é tudo orgânico. Você vai ver durante a semana que a gente vai estudando tudo na mesma hora, né? Eu vou já começar a entrar nas frases alemãs para você aprender a se apresentar, para você, enfim, perguntar algumas coisas. E você vai ver que enquanto você aprende a falar as palavras, você vai aprender a frase, a estrutura e a pronúncia e também a cultura, né? O que você faz, o que você não faz, o que você tem que ter cuidado, tá? Então, é um estudo orgânico, tá? É algo que sempre vai estar em movimento, sempre vai estar fluido, ok? Isso é importante você saber, tá bom? Então, não foque na gramática, até porque, eu não sei se você sabe, tá? Mas para você falar alemão, o erro é você tratar da gramática como centro, né? Você precisa falar para expandir, né? Você precisa expandir, na verdade, para você falar. E a fluência, tá? Para quem não sabe, no alemão você precisa mais ou menos aí de 1.000 até 2.000 palavras para você falar. Não só alemão, mas qualquer língua. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E eu não quero que você encare a fluência como o final, né? Assim, eu quero que você... a gente falou isso já, né? Imagina você tá aí na montanha, você olha para o Mount Everest, aquela montanha gigante, e aí você pensa assim, caramba, eu preciso chegar no topo, mas você vai começar no campo base. E por sinal, esse final de semana eu assisti o filme do Mount Everest, que tá na Netflix, por sinal, muito legal, você pode assistir. E eles ficam uns 10 dias, uma semana até 10 dias no campo base para conseguir, né, se aclimatizar. Depois eles vão para o campo 1, campo 2, campo 3 e aí vai. Mas eles ficam um tempão na base porque o corpo precisa se preparar para aguentar a subida. Então não adianta você estudar. Por isso que esses métodos tradicionais não são legais. Porque eles vão te passando de turma em turma e aí do nada você já tá na turma do B2. Mas eu tenho muitos alunos que chegam para mim que falam assim, Hannah, eu tava na turma B2 e quando eu começo a falar com eles, eles não sabem falar nada, né? Muito assim, travando e tal. Por quê? No papel passaram, foram lá, correram pro topo, mas na prática não estão falando, né? Então, vamos com calma, focando na expansão de vocabulário e aí a gente vai com robustez, ok? Então, repito, segundo erro, a gramática, não foque na gramática como o centro, ok? É errado. Bora pro próximo erro. O próximo erro, eu acho que você já deu para perceber, assim, que eu não sou muito a favor, na verdade não sou nem muito, eu sou contra, tá? Você estudar do método tradicional, tá? O método tradicional, tá? Então, assim, eu posso lhe citar vários motivos porque você não deveria estudar de uma forma tradicional, tá? O método tradicional, quando você perde uma aula, você não pode rever a aula, tá? Quando você... muitas vezes os professores do método tradicional, principalmente, né? Aí, na verdade, 100% na Alemanha, quando você está na Alemanha estudando nas escolas tradicionais na Alemanha, o professor só vai falar em alemão com você ou em inglês. Então você já tem que estar, na verdade, fluente em alemão para aprender a falar alemão, ou você precisa estar fluente em inglês
para aprender a falar alemão, tá? Então, assim, eu lhe pergunto, quanto bom é o seu alemão ou quanto bom é o seu inglês para você ter aulas exclusivamente em alemão, tá? Então, muito cuidado nisso aí. Isso atrapalha muito o seu entendimento e você acaba perdendo tempo porque o que o professor está lhe explicando você não está entendendo porque você ainda está aprendendo a falar alemão, né? Então, fica ruim. Então, outra coisa que a gente tem no método, eu vou falar um pouquinho mais rapidamente, né? Você, por exemplo, você só estuda 2 vezes por semana e aí muitos alunos, eles só, terça e quinta, eu vou terça e quinta para aula, estudo e depois não pega mais no livro, não faz os exercícios, não tem contato com a língua. Então, assim, o método tradicional, ele não te estimula muito a ficar estudando todo dia, né? Mas no método Viankind, você precisa estar mergulhado todos os dias, imergido na língua alemã, tá? A gramática é o centro do método tradicional, né? Eu não concordo com isso. Eu acho que você consegue aprender uma língua, por exemplo, meu pai aprendeu a falar português, ele não teve aula, assim, tipo, ele teve, acho que foram 20 aulas, né, que papai teve, e aí depois ele se mudou para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar lá, vendendo vinho e tal, e tal, e tal, e enfim, em algum momento conheceu minha mãe, mas isso eu acho que depois de 2 ou 3 anos, né, que eles se conheceram, enfim, e aí ele foi lendo, ele pegava o mesmo texto em alemão e em português. E aí ele começava a ler. Então, ele começou a partir da expansão de vocabulário, tá bom? Então, você não precisa da gramática como centro. Eu não estou dizendo que você não precisa da gramática, mas não coloque ela no centro dos seus estudos, ok? No método tradicional, você precisa depender do horário do professor, do horário do curso, né? No método tradicional, se você perde uma aula, você não consegue rever, então você fica meio engessado, enquanto no método inovador aí você consegue assistir de onde você quiser, o momento que você quiser, quantas vezes você quiser. O método tradicional, ele não treina a fala, nem a pronúncia, você fala muito pouco. No método Viankind, você treina a pronúncia a cada momento. Lembra que eu te falo que é orgânico você aprender. Mas quando eu pergunto, né? E aí, quanto tempo você está de fato falando alemão? Quanto tempo você está estudando a pronúncia? Aí o chucrute vira para mim e diz assim, Hannah, na verdade eu nunca parei para realmente praticar aqui a pronúncia na frente do espelho. Complica, porque a pronúncia faz grande parte da metodologia para que as pessoas lhe compreendam. Mas a gente vai falar sobre a pronúncia em específico, ter um aulão gigante de pronúncia ainda essa semana mais para frente, ok? Bem, e aí o maior erro que você pode cometer é achar que você precisa ser perfeito, perfeita desde o início. Ó, eu não quero pessoas perfeitas no meu curso ou aqui na minha frente olhando essa aula, porque assim, eu não sou perfeita, eu tenho muitos erros. Você ainda vai descobrir, né, você me seguindo aí no Alemão com Hannah, no Instagram, você vai ver que cada pessoa tem os seus erros. Eu não quero que você seja perfeito, tá? Eu sou extremamente contra essa pressão da sociedade de ficar fingindo que tá tudo ótimo, tá? Porque é um processo. Aprender é um processo, é uma jornada, é que nem o nosso batimento cardíaco que vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se você tá numa linha reta, significa que você tá morto. Então, nada na nossa vida é linear, nem a sua jornada dentro do Alemão com Hannah. É um alto e baixo, ok? É isso que você tem que fazer. Você precisa aceitar que você vai errar muito. Mas o que a gente aprende dentro do Alemão com Hannah é conviver, aceitar os nossos erros e seguir. A gente cai e a gente levanta, porque a gente aprende através dos nossos erros. E eu vou lhe dizer, Chucrute, eu já caí muito na minha vida. Mas a arte é você levantar a cabeça, tirar a poeira e sacode e segue. É isso que você precisa fazer. Bem, ok. Agora eu quero que você vire a página, porque eu quero lhe falar que existem 4 tipos, tá? De tipos de você estudar, tá? E cada pessoa vai ter mais afinidade com um ou com outro ou com 2, ok? Então a gente tem o visual,
o auditivo, o kinestésico e a leitura, ok? Então, descubra qual é o seu jeitinho que você consegue aprender melhor, tá? Visual, auditivo, kinestésico e leitura. Mas, se você diz, Hannah, eu não sei, eu acho que nenhum. Não se preocupe, porque o método Wie ein Kind, tá? Ele engloba todos esses 4 tipos, ok? Então, você que é visual, você tá, salvo, porque você vai ter muito material, muitas imagens. Você que gosta de leitura, vai ter muitos textos. Você que é auditivo, a gente vai ter muitos áudios. E você que é kinestésico, você vai ver eu gesticulando, pulando, mudando de lugar e tal. Você vai gostar muito das aulas, ok? Então, fique tranquilo que tem um pouco para cada um. Então, eu quero que você me fale agora aqui nos comentários se você é visual, se você é kinestésico. Coloca aqui nos comentários para eu ver, tá? E eu já vou adiantar, tá? Pela minha experiência, tá? Muitos de vocês são visuais, tá? Eu mesma sou bastante visual, tá? Então eu gosto de usar cores, eu gosto de ver as imagens e tal. E eu misturo muito o visual com a escrita. Então eu preciso ver as palavras e eu preciso fazer resumos, tá? Então essa sou eu, tá? E aí é muito legal porque você tem aqui o e-book, você tem várias, né? Você tem aqui as imagens para cada negócio, tá? Então assim, você vai ver muitas imagens. Aqui, como dizer oi, você vai ter muitas cores, a gente trabalha muito com cores. Então, assim, você vai ter material também dentro do programa Alemão com Hannah, por exemplo, né? Muito material, muitos resumos, muitos exercícios para você imprimir, para você pegar, para você ver, para você escutar. Então, assim, aqui, né? E tanto você virando aluno meu ou não, tá? Você vai estar aqui completamente assegurado com tudo que você precisa para você aprender, para você ser compreendido e para você entender o que as pessoas falam com você. Ok, chucrute? Então tudo que você aprendeu agora na teoria a gente vai colocar na prática. E agora você vai aprender primeiro como é que você vai dizer oi, ok? Wie du jemanden begrüßt. Você vai aprender a dizer oi, você vai aprender em alemão, ok? Então pegue aqui o seu e-book e você vai ver que aqui também na imagem, tá? Mas eu vou ler para você. A pronúncia é hallo. Hallo é o oi. Você tem que pronunciar o H. Então repita em casa. Hallo, que é o oi, tá bom? Deixa eu pegar aqui que eu consigo ler melhor, tá? A gente tem a segunda palavra. Pela manhã, você vai dizer Guten Morgen. Guten Morgen, ok? É pela manhã, tá bom? E aí, veja, no Morgen, eu quero que você diga assim, Morgen, Morgen, ok? Guten Morgen, ok? Já Guten Tag, você vai usar durante o dia. Guten Tag. Guten Tag. Eu quero que você coloque aqui, tá? No G, uma observação. Circula a letra G e coloque como se fosse um K, tá? O G no final de uma palavra tem som de K. Guten Tag. Guten Tag, ok? E aí, Guten Tag você vai dizer durante o dia, também durante a tarde, quando você encontra uma pessoa na rua. Você diz Guten Tag, ok? E você vai dizer Guten Abend à tarde. E aí eu quero que você circule aqui na letra D e coloque que a letra D no final de uma palavra tem o som de T. Então vai ser Guten Abend. Guten Abend. Ok? Então bora repetir junto comigo agora todas as palavras, tá bom? Bora lá. 1, 2, 3. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, ok? E agora eu quero lhe explicar algo que é cultural, tá? Na Alemanha, tá? Você tem o jeito formal para você falar com uma pessoa que você não conhece, tá? Então, uma pessoa estranha na rua, uma pessoa mais idosa também, pode ser, por exemplo, no trabalho. Você já trabalha há 5 anos com essa pessoa, mas
você tem uma relação de trabalho, então você nunca vai dizer du, tá? Que é você. Só se a pessoa realmente lhe falar, você pode me chamar de você, né? Mas a princípio as pessoas usam o senhor e senhora, que é o Sie, tá? Que é o formal. Então eu vou lhe ensinar agora, tá? Como é que você vai pedir ajuda para uma pessoa, por exemplo, na rua, tá? Que você não conhece. E aí eu vou lhe mostrar as duas formas. Eu vou lhe mostrar a forma formal e a informal, ok? Então pegue aqui o seu caderno, tá? Pegue aí o material. Então a primeira frase a gente tem aqui, ó. Entschuldigung. Entschuldigung. Cuidado, eu vou lhe explicar como é que você vai pronunciar essa palavra, tá bom? Können Sie mir bitte helfen? Tá? Então, licença, o senhor, a senhora pode me ajudar, por favor, tá bom? Então, o Entschuldigung, veja aqui embaixo, aqui você tem as sílabas e a pronúncia, tá bom? Então, repita comigo. Entschuldigung. Entschuldigung, ok? Então, é com licença, tá? Können é o nosso verbo que tá em verde. Sie tá em rosa, que é o nosso formal, que é o senhor, a senhora, tá bom? Mir é a mim, bitte é o por favor e helfen também é o nosso verbo que tá em verde no final. Então, können Sie mir bitte helfen, tá bom? E aí, essa é a versão no formal, tá? Vamos lá para uma segunda opção. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Aqui você está oferecendo a ajuda. Eu posso ajudar o senhor, a senhora, tá? Então veja que a gente tem aqui, eu posso ajudar o senhor, a senhora, a gente vai transformar o Sie em Ihnen, ok? Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen, tá bom? Então repita comigo. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? E como é que eu digo essas duas frases agora no informal usando o você, tá bom? Bora lá de novo. O Entschuldigung, que é o nosso com licença, né? Kannst também é o nosso verbo, que nem em cima, só que a gente conjugou de uma forma diferente, né? Kannst du mir helfen? Então, no caso agora, licença, você pode me ajudar. Então, repita comigo. Entschuldigung, kannst du mir... Eita, eu tinha esquecido por favor. Eita, a gente tem que sempre pedir por favor, né? Kannst du mir bitte, por favor, helfen, tá? Entschuldigung, kannst du mir bitte helfen? E aqui a segunda opção, tá? Que é você oferecer a ajuda para uma pessoa. Entschuldigung, kann ich dir helfen? Eu posso te ajudar. Veja que todos os verbos aqui são os mesmos. A gente só muda, tá? A conjugação, tá bom? Então bora aqui o último. Entschuldigung, kann ich dir helfen, ok? Kann ich dir helfen? E aí você responde com ja, gerne, sim, com prazer, tá? Ok? E aí você responde ja, gerne, ok? Bem, e agora aprenda a dizer por favor. A gente sabe que a gente precisa ser educado em qualquer língua, né? Então no alemão é muito simples, é só você dizer bitte, é um I curto, tá? E você vai ver que tem dois T aí, mas esse 2T não tem uma pronúncia, né? Você não tem que dizer bitte, tá? Você vai só dizer bitte, ok? Então é só a pronúncia de um T aí. Então repita aí, bitte. Tá, então você aprendeu a dizer bitte. E agora como é que eu digo obrigada? É danke, danke, tá? Muito cuidado aqui, tá? Muitas vezes, quando vocês falam obrigado, eu não escuto o E, tá? Então você precisa pronunciar. Eu quero que você coloque aqui, ó, já deixei em vermelho para você. Eu quero que você circule
e fale bem alto. Danke, danke. É um som de ok? Danke, tá? Você até pode responder aqui, ó, quando eu pergunto, né? Eu posso lhe ajudar? Você também pode dizer ja, gerne, ou você pode dizer ja, danke, né? Sim, obrigado, né? No alemão, a gente não tem a diferença entre obrigado ou obrigada, tá? O danke só é danke, não muda de acordo com o gênero, não, ok? Tá? E aí você também pode dizer danke schön, que é muito obrigado. Danke schön. E aí a gente tem o som do Ö, tá? Mas o Ö você vai aprender na aula de pronúncia, tá bom? Ou você pode dizer também, que também é muito obrigado, é vielen Dank. Vielen Dank. Veja que o vielen Dank é diferente de danke. Danke é só obrigado e tem o E no final. Vielen Dank tem o vielen, que é muito, viel é muito, e Dank é gratidão, tá? Então, muita gratidão, ok? Então, cuidado aqui também, porque eu vejo muitos erros a pessoa só dizer viel Dank ou viele Dank, mas tem o EN no final, então é vielen Dank, ok? Então, bora lá! Como é que você diz tchau para uma pessoa, ok? Tchau para uma pessoa, tá? Aqui você vai aprender a fazer a pronúncia do U, tá? Que é o tschüss, 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 é o tchau, tá? Então, o alemão, ele usa muito tschüss, tá? Que é o U, você faz um biquinho de beijo, U, tá? A língua fica embaixo, mas a gente também vai olhar mais profundamente pro U na aula de pronúncia, tá? E você pode dizer também bis bald. Veja que o D tem som de T, lembra? Tá? Então, bis bald, que é o até logo. E a gente tem o auf Wiedersehen, que é o mais formal, tá? Que auf Wiedersehen. Wiedersehen significa se ver novamente, até que a gente se veja novamente. A tradução ao pé da letra seria isso, que também é um tchau, só que é um tchau formal, tá bem? Então é auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ok? Auf Wiedersehen. E quando eu vou dormir à noite, né? Quando eu digo assim, tchau galera, boa noite, eu digo gute Nacht. Nacht é noite, tá? Mas eu não digo gute Nacht quando eu encontro uma pessoa à noite e eu tô cumprimentando ela. Eu tô dizendo gute Nacht quando eu tô indo dormir. Então, gute Nacht, e aí você dorme, tá bom? Então é gute Nacht. E esse CH aqui, que você tá vendo em cinza no material, tem um som de... como se fosse um som de R aqui na garganta. Então, repita comigo. Gute Nacht. Gute Nacht. Ok? Então, aqui, ó, uma pessoa se despedindo. E agora vamos para a próxima aula. Tchau! Bora lá. Então, aqui, ó. Próximo passo. Você aprendeu até agora, tá? Vamos recapitular o que você aprendeu até agora. Você aprendeu a dizer por favor, você aprendeu a dizer danke, você aprendeu a dizer licença, eu posso te ajudar, ou você pode me ajudar. Você aprendeu agora que no alemão a gente usa o formal, o informal, né? Então, agora você vai aprender a se apresentar. De onde eu sou, quais são as línguas que eu falo, tá? Como é que é o seu nome, qual é a sua nacionalidade, porque vai ser isso que as pessoas vão te perguntar. Quando, assim, as primeiras coisas, num primeiro diálogo, é isso que as pessoas vão te perguntar. Então, você precisa sair dessa aula aqui já sabendo isso. É fundamental, ok? Então, bora lá. E para você que já sabe, foque na pronúncia, ok? Porque pode ser que você esteja errando na pronúncia. Então, bora nessa.
Ok, Chucrute, então agora como é que você vai se apresentar, ok? Wie stellt man sich vor, ok? Bora lá! Você vai perguntar, wie heißt du? Wie é como, heißt é se chamar e du é o que mesmo? A gente falou sobre o formal e o informal. Então, o du é a versão formal ou informal? É a versão informal. Então, wie heißt du? Você pergunta informalmente. E wie heißen Sie? Veja que o Sie sempre está indicando aí o S maiúsculo, tá? Quer dizer o Sie formal. Então, o senhor, a senhora. Você pode memorizar que o senhor, a senhora, a gente também usa o S maiúsculo, né? Então, no alemão, o S maiúsculo no Sie, a gente também é o formal. Na aula de amanhã, você vai aprender os pronomes pessoais completos, tá bom? Por hoje, você vai aprender, né? Você tá aprendendo o du, que é o você informal, e o Sie, que é o formal, ok? Então, wie heißt du? Como é que você se chama? Coloque aí nos comentários como é que você se chama. E aí você vai responder ich heiße, e aí você coloca o seu nome. Ich heiße Johanna Faller. Ich heiße Johanna Faller. E então, coloca aí o seu nome, ok? E você vai ver no verbo heißen, né? Você vai ver uma letrinha que parece um B. Essa letra é o SZ, tá? E ela tem um som de S forte, tá bom? Então, é heißen, heißen, ok? Wie heißt du? Wie heißen Sie? Ok? Então, ich heiße, e aí você coloca aqui o seu nome e também no chat, tá bom? E veja também que aqui no Alemão com Hannah a gente identifica tudo com cores. Eu uso cores para atiçar a sua camada visual, né? A gente vai usar muito isso. Eu estou fazendo com vocês agora a expansão de vocabulário, que é o nosso segundo pilar. E aí a gente usa, né? Imagens, a gente usa cores, a gente usa sinônimos, a gente usa opostos, tá? A gente usa frases contextualizadas. Então a gente tá usando aqui frases contextualizadas, né? Imagens, você tem aqui as imagenzinhas, as cores, né? Você tem a escrita aqui, você vai ter o exercício. Então, tudo tem um porquê de estar aqui na ordem que está aqui também, ok? E agora eu vou perguntar de onde você é, tá? Woher kommst du? Veja, eu estou repetindo o du porque eu estou perguntando você no informal. Woher? Woher? De onde? Woher kommst du? Tá? E aí a gente tem esse W aqui também, né? No wie, woher. E esse W tem um som de V, tá? V. Woher? Woher kommst du? Oder woher kommen Sie? Que também é o formal. Woher kommst du? Woher kommen Sie? E aí eu quero que você escreva aqui. Ich komme aus. Eu venho de, ou do, né? Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. E você talvez, ich komme aus Brasilien. Aí você vai anotar que você vem do Brasil, ok? Então, bora aí. Como é que você vai dizer que você é brasileiro, que você é alemão ou que você é suíço, por exemplo, né? Então, como é que você diz a sua nacionalidade? Veja aqui
embaixo, tá? Was ist deine Nationalität? Was ist deine Nationalität? Nacionalität é a sua nacionalidade. Was ist deine Nationalität? Qual é a sua nacionalidade? Então, bora aprender a dizer que você é brasileiro, ok? Ich bin, aqui a primeira opção, tá? Ich bin brasiliana, tá? Brasiliana com ER no final é a versão masculina. Então, você que é homem, você vai dizer ich bin, eu sou brasiliana, ok? E as mulheres vão dizer ich bin brasilianerin. Quando a gente tem o IN, a gente tem o feminino, ok? Brasilianerin, ok? É o feminino, tá bom? Como é que você diz que você é alemão? A segunda opção, tá bom? Ich bin Deutsch. No Deutsch, a gente tem uma exceção. O alemão, o homem vai dizer ich bin Deutsch, tá? E a mulher vai dizer ich bin Deutsche. Deutsche, com E no final, ok? E como é que você diz que você vem da Suíça? Ich bin Schweizer. E aí a gente já tem o ER no final, igual do brasileiro. Ich bin Schweizer. E as mulheres vão dizer ich bin Schweizerin. Igual às brasileiras, brasilianerin. Eu vou dizer agora ich bin Schweizerin, ok? Vamos agora um pouquinho para a ortografia. Vocês vão ver, tá? Que esse E com U no Deutsch, tá? De alemão, esse E com U tem som de OE, tá? Então seria uma pronúncia de Deutsch, Deutsch, ok? E esse SCH aqui no suíço, né? Ich bin Schweizer. Esse SCH tem um som de X, tá? Sh, sh, sh. Tá bom? Então, lábios tensionados. Schweizer, Schweizer, Schweizerin, Schweizerin, ok? Então, e aí? Você vem de onde? Aliás, qual é a sua nacionalidade? Was ist deine Nationalität? E responda aqui e também responda nos comentários. Ich bin brasiliana, brasilianerin. No meu caso, ich bin Deutsche. E agora, quais são as línguas? Quais são as línguas que você fala? Welche Sprachen, as línguas, welche Sprachen sprichst du? Welche pergunta quais? Welche. Veja a pronúncia. Welche. Quais. Sprachen são as línguas, quais são os idiomas. E veja que o verbo tá bem parecido como os idiomas, tá? No alemão a gente tem muito isso, assim, os verbos muito parecidos com os substantivos, tá? Então a gente tem aqui, ó, welche Sprachen sprichst du? O du é o que mesmo? Eu esqueci agora. O du é formal ou informal? Responde aí no chat. O du é formal ou informal? E o Sie? E welche Sprachen sprechen Sie? O Sie é formal ou informal? Eu fiquei na dúvida, agora acho que me ajude a lembrar. O du é formal ou informal? E o Sie com S maiúsculo é formal ou informal? Coloque aí. Bem, o du é você. E o Sie, lembra de senhor, senhora com S maiúsculo, é o formal, né? Du é o informal e o Sie
é o formal. Então, quais idiomas você fala ou quais idiomas o senhor, a senhora fala? E aí você vai responder. Ich spreche. Eu falo. Ich spreche Deutsch, Portugiesisch. Eu falo alemão, português oder Englisch. Inglês. Deutsch, Portugiesisch, English. Então é alemão, português e inglês. E aí, Chucrute, quais dessas línguas você fala? Comente aqui, escreva também aqui no e-book, tá bom? E agora, Chucrute, eu quero saber, woher kommst du? Woher kommst du? Von wo bist du? Woher kommst du? Oder woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Então a gente tem de onde você é e de onde o senhor, a senhora é. A gente tem o formal, que é o Sie, e o informal, que é o du, tá bom? Então, wo wohnst du? E a gente tem o H aqui no verbo do meio, que é o morar, wohnst. O H no meio de uma palavra, ela alonga, então é wohnst, ok? Wo wohnst du? Tá bom? E aí, na hora de você responder, né, de onde você, ou na verdade, onde é que você mora, né, em que lugar você mora, em que país ou em que cidade você mora, tá? Veja que a gente tem aqui no e-book, que você tá vendo aqui na tela também, que tem alguns ajustes, vamos dizer assim, tá? Uma coisa é você dizer a cidade, tá? Stadt. Stadt é a cidade. A gente vai usar a preposição in. In Berlin, por exemplo, ou in Hamburg, in Paris, in London, in São Paulo. Então, o in é com a cidade, in é com o Stadt. Stadt é cidade, ok? Então, você pode dizer, ich wohne in Berlim. Eu moro em Berlim, ok? E aí a gente tem a opção, né? De um país feminino, um país masculino e um país plural. A gente tem 3 tipos de países na língua alemã, ok? Então, quando a gente tem um país feminino, por exemplo, como a Suíça, ok? A gente vai dizer, ich wohne in der Schweiz. A gente vai usar o artigo der, in der Schweiz. Ou, por exemplo, Turquia. Turquia também é um país feminino. Ich wohne in der Türkei. Ok? Então, a gente tem aqui o país feminino é der, tá bom? Quando a gente tem um país masculino, a gente vai dizer ich wohne in dem, com M de Maria, ich wohne in dem Iran. Zum Beispiel, o Irã é um país masculino. Ich wohne in dem Iran, ok? E aí, quando a gente tem um país que é plural, por exemplo, Estados Unidos, como é que se chama? A Holanda, tá? Niederlande, tá? Os Países Baixos, que é a tradução literal, tá? Então, a gente tem um país plural, tá? Então, como é que eu digo o país plural? Por exemplo, os Estados Unidos, tá? Ich wohne in den, com N de nariz. Ich wohne in den Vereinigten Staaten. Ich wohne in den
Ó, a língua sobe. Tá? Ich wohne in den Vereinigten Staaten, tá? Eu quero que você repita comigo. O dem, tá? Que é o país masculino, eu fecho a boca. Dem. Ich wohne in dem Iran. E quando a gente vai falar dos Estados Unidos, do plural, a gente vai falar ich wohne in den Vereinigten Staaten, ok? Então tem essa diferença de artigo aí. E agora eu quero saber, wo wohnst du? Tá? Então me diga a cidade e o país, ok? Bem, chucrute. Agora a gente tá chegando já pro finalzinho da aula e eu vou ler um diálogo para você, ok? E agora eu quero, tá, que você feche seus olhos, porque eu quero que você se foque. Tudo que tá no diálogo aqui, tá? A gente viu na aula. Eu vou ler para você o diálogo e depois a gente vai ver o diálogo. Então feche os seus olhos e depois na segunda vez eu vou ler de novo e eu vou traduzindo. Mas agora eu quero que você só feche os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra mais no escutar, ok? Então bora lá. Feche seus olhos que eu vou ler para você agora bem devagarzinho, ok? Então, los geht's. Bora lá. Eu só vou dizer aqui o tema para você se situar e aí eu vou ler para você, tá bom? Então, o tema é sich kennenlernen, que é se conhecer, ok? Então, você sabe aí que as pessoas aí no diálogo estão se conhecendo. É essa a dica que eu lhe dou, tá bom? Então, bora lá. Sich kennenlernen. Guten Tag. Entschuldigung. Können Sie mir bitte helfen? Ja? Darf ich Ihnen ein paar Fragen über ein Projekt stellen? Okay. Dankeschön. Wie heißen Sie? Ich heiße Katharina Pascal. Und Sie? Ich bin Frank Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Sind Sie Deutsch? Nein, ich bin Brasilianerin. Woher in Brasilien kommen Sie? Ich komme aus São Paulo. Und Sie? Ich komme aus Hamburg. Sie sprechen gut Deutsch. Welche Sprachen sprechen Sie noch? Ich spreche Portugiesisch, Englisch und lerne Deutsch. Warum wohnen Sie in Deutschland? Ich wohne in Deutschland, weil ich hier arbeite. Aha, interessant. Gut, ich danke Ihnen für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Bitteschön. Tschüss. Ok, esse foi o diálogo. Foi um diálogo longo, né, Chucrutinho? E assim, 90% desse diálogo a gente viu aqui na aula, ok? Tem algumas palavras ou outras que vocês não viram, tá? Que você não viu, mas agora a gente vai pegar palavra por palavra e a gente vai mergulhar aqui agora. Então pegue e anote aí a tradução. Então bora lá. Sich kennenlernen. Então é se conhecendo, ok? Guten Tag. O que é Guten Tag mesmo? É bom dia. E a gente usa o Tag, que é durante o dia, né? Então, o bom dia da manhã, a gente usa mais ou menos até umas 10 horas da manhã. E depois a gente usa o Guten Tag, que é durante o dia todo, né? Depois das 10 até umas 5 da tarde, a gente diz Guten Tag, ok? Então, bora lá. Guten Tag.
Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Licença, o senhor, a senhora, pode me ajudar, por favor? O Sie, gente, é o formal, né? Mas ele não diz se é masculino ou feminino. Aqui a gente tá falando uma mulher e um homem, né? Então no contexto que a gente vai descobrindo se é mulher ou homem, mas assim, você só lendo essa frase, a gente não vai saber se é masculino ou feminino, a gente só sabe que é formal, ok? Então, Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Licença, o senhor, a senhora, pode me ajudar, por favor? E aí, ja, ok? Sim. E aí vem a próxima pergunta, que a gente não viu e eu vou lhe explicar, tá bom? Darf ich Ihnen ein paar Fragen für ein Projekt stellen? Então, eu posso fazer perguntas ao senhor, à senhora para um projeto, ok? Então, eu posso fazer algumas perguntas ao senhor, à senhora para um projeto. Projekt é projeto, ok? E aí a pessoa responde, ok, tá? Mesma coisa que no inglês ou em português, ok, tá? Dankeschön, muito obrigado. Wie heißen Sie? Como é que é o nome do senhor, da senhora? E aí a gente vai descobrir agora que se trata de uma mulher, porque ela responde aqui. Ich heiße Catarina Pascal. Eu me chamo Catarina Pascal, né? E aí ela pergunta, und Sie? O que você acha? Und Sie? Né? Eu estou fazendo uma pergunta de volta. E você? Und Sie? Né? Ela pergunta, e o senhor? E a senhora, né? E aí a gente vai descobrir que se trata de um homem, né? Ich bin Frank Meyer. Eu sou Frank Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Legal em conhecer a senhora, tá? Então, o kennenlernen é se conhecer, a gente já viu em cima, né? Já tinha lhe dito. E schön é legal. Então, a tradução é prazer em lhe conhecer, ok? E aí ele pergunta, ele continua, né? Sind Sie Deutsche? Sind Sie Deutsche? Deutsche é o que mesmo? Deutsche é a versão feminina do alemão, né? Então é alemã. Então ele pergunta, a senhora é alemã? Sind Sie Deutsche? E o que ela responde? Nein, nein. Veja que a gente tem ja e a gente tem nein. O ja é sim, o nein é não. Então a gente está aprendendo aqui os opostos, ja e nein, ok? E aí ela responde assim, nein, eu sou Brasilianerin. Brasilianerin, lembrando que o IN no final é feminino. Ich bin Brasilianerin, eu sou brasileira. E aí ele pergunta, woher? Woher? De onde, né? Woher? Veja que eu tô fazendo aqui o gesto, fingindo que eu tô procurando alguém. Woher? In Brasilien. A gente aprendeu o in, né? No Brasil, né? Woher in Brasilien kommen Sie? De onde no Brasil a senhora é? Ou de onde o kommen é vir? De onde a senhora vem do Brasil, né? Em português a gente pergunta de onde você é, né? Em alemão a gente usa o verbo de vir, ok? Então, de onde a senhora é no Brasil, né? E ela diz, ich komme, eu venho, ich komme aus São Paulo. Und Sie, veja aquela pergunta de novo. E você, né? E o senhor, né? Que a gente tá no formal aqui. Und Sie, e o senhor. E aí o Frank Meyer responde, ich komme aus Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Então, ele vem de Hamburgo. Eu poderia dizer também,
eu moro em Hamburgo. Aí seria ich wohne in Hamburg, ok? E aí ele pergunta, aliás, ele diz, ele confirma, né? Sie sprechen gut Deutsch. Sie sprechen gut Deutsch. A senhora fala alemão bem. Aí ele pergunta, welche Sprachen sprechen Sie noch? Welche Sprachen sprechen Sie noch? Quais outras línguas a senhora fala? E aí a Catarina, ela responde, ich spreche Portugiesisch, Englisch und lerne Deutsch. Então eu falo português, inglês e aprendo, lerne Deutsch, alemão, ok? E aí ele pergunta, warum wohnen, eu vou fingir aqui, warum wohnen, é uma casa, tá? Warum wohnen Sie in Deutschland? Por que a senhora mora na Alemanha? E aí ela responde, ich wohne in Deutschland. E você aprendeu a responder isso no início, quando eu te perguntei por que você aprende alemão, né? Weil ich wohne in Deutschland, weil ich hier arbeite. O verbo arbeiten é trabalhar. Então eu moro aqui porque trabalho, né? E aí ele finaliza, né, as perguntas, a entrevista e diz assim, aha, interessante, gut, bom, gut. Ich danke Ihnen. Danke é o que mesmo? É obrigado, né? Ich danke Ihnen é o nosso formal também. Für die Hilfe. E a gente aprendeu a pedir ajuda, né? Então, Hilfe é ajuda. Você aprendeu isso no início da aula. Gut, ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Né? Für die Hilfe, aliás. Bom, eu agradeço pela ajuda, né? E aí ele diz tchau, né? Auf Wiedersehen, E ela responde, bitteschön, de nada, bitteschön, tschüss, tchau, tschüss, ok? Então, essa aqui foi a tradução. E eu quero saber de você, quanto você entendeu desse texto, né? De 0 a 10. 0 é nada e 10 é tudo. Quanto você entendeu desse texto, Chucrute? Anote e coloque aí nos comentários que eu tô muito, muito, muito curiosa para saber o que você aprendeu aí. E aí você vai ver que aqui no e-book eu coloquei aqui para você os verbos que a gente aprendeu, tá? E aqui você vai ter exercícios para você fazer, tá? Então, para você traduzir as frases, para você completar, tá? Os verbos, para você se apresentar, tá bom? Aí você também vai ganhar áudios. Aí você escuta os áudios e escreve aqui o que você entendeu nos áudios, tá bom? Então tem vários exercícios, tá? E importantíssimo, eu tenho agora alguns avisos para você que para você participar do sorteio, você precisa responder o quiz dessa aula. O quiz você vai achar, você tem um QR Code aqui e também está aparecendo aí para você na tela. Olhe o QR Code para você conseguir baixar o quiz e você responder. Para participar do sorteio, você precisa toda aula responder o quiz e lá para frente, durante a semana, eu ainda vou lhe dizer mais uma coisa que você precisa fazer, que ainda é um mistério. Eu não vou lhe dizer ainda, tá? Para você participar do sorteio no domingo e concorrer a uma vaga do meu curso completo do programa Alemão com Hannah. Você vai ter um acesso de 2 anos a esse curso. O curso ele sai do 0 e vai até o nível avançado, até o nível B2. E você, sendo sorteado, sendo o meu chucrute de sorte, você vai ganhar gratuitamente o acesso a esse curso, tá bom? Você vai ter o acesso ao nosso grupo de WhatsApp, você vai estar junto
na turma e ter todos os benefícios que um aluno que compra o curso vai ganhar, ok? Avisos, tá? No QR Code aqui, tá? No e-book, como aqui também na tela, você já pode acessar, tá? O blog para você baixar os áudios, você acessar o quiz. Lá também você já vai ver as próximas aulas. Então amanhã, tá? Vai ter a próxima aula, a aula 2 vai ter amanhã. Então lá você também consegue assistir a aula 2 que vai ao ar amanhã. E importantíssimo, todas as aulas, elas ficam gravadas, ok? Então, se você perdeu ou se você quer assistir novamente, se você quer dizer assim, quero fazer o exercício e assistir novamente a aula, você pode assistir as aulas até domingo, quantas vezes você quiser, tá bom? A gente vai liberando todo dia a aula e aí você pode ir assistindo todas as aulas, mas é importante que você assista as aulas na sequência. Tem uma lógica para você assistir essas aulas, ok? Então, amanhã a gente vai ter a segunda aula, onde a gente vai ter muito mais conteúdo, tá? Então, você precisa participar dessa aula. Venha também no Instagram, no Alemão com Hannah, tem muito conteúdo lá. Assista os stories. Se você gostou dessa aula, venha se inscrever no canal aqui, deixe um joinha, deixe um like, é muito importante, por favor, curte, se inscreva no canal, eu sempre posto, eu dou as minhas aulas aqui também. E antes de dizer tchau em alemão, eu só quero lhe dizer uma coisa, o fluente é um iniciante que não desistiu. Então, se você tem um sonho, se você quer aprender a falar alemão, porque você quer morar na Alemanha, porque você quer ter a sua liberdade, a sua individualidade, a sua independência, se você quer trabalhar na Alemanha, se você quer acompanhar os seus filhos na escola, se você tem um marido, esposa alemã e você quer falar, né, com a família, com os amigos, seja o que for o seu sonho, você precisa se comprometer. Nessa aula eu dei os meus 110%, eu pedi os seus 110%. Eu espero que você tenha dado o seu 110%. Coloque aqui, faça os exercícios. Aqui no final, você tem as respostas, as correções, tá bom? Então, dê o seu 110%. Amanhã, venha assistir a segunda aula. Responda o quiz. Venha concorrer à vaga do programa Alemão com Hannah. E se você tem um sonho, dê a você a chance de realizar esse sonho, dê o seu melhor, esteja comprometido, que eu lhe prometo que da minha parte eu tô lhe dando a mão para a gente andar junto nessa jornada, ok? Mas eu preciso que você dê o seu melhor também. Então, eu te vejo amanhã e tchau!